1645, Pernambuco sob domínio holandês. Um engenho de açúcar onde a crueldade era a moeda corrente. 340 escravizados. 12 feitores armados. Mais uma mulher chamada Zumba tinha um plano. Em uma única noite de lua nova, ela lideraria uma revolta que transformaria o engenho São Gonçalo em um cemitério para seus opressores. O que aconteceu naquelas 48 horas foi tão brutal, tão impossível, que os registros oficiais tentaram apagá-lo da história. Esta é a história que eles não queriam que você conhecesse. Se você quer saber como uma escrava desarmada derrotou uma força militar treinada usando apenas inteligência, coragem e vingança absoluta, inscreva-se agora e comente abaixo qual teria sido sua estratégia no lugar de Zumba. Porque esta história vai te mostrar que a liberdade nunca foi concedida. Ela sempre foi conquistada com sangue. A semente da fúria. O açoite rasgou a carne das costas de Zumba como uma serpente de fogo. Era o 10º golpe daquela manhã de 1645, sob o sol impiedoso que transformava o canavial em fornalha viva. O feitor holandês, um homem de barba ruiva chamado Van der Meer, ria enquanto empunhava o chicote de couro trançado com pontas de metal. Zumba não gritou. Havia aprendido, nos seus 23 anos de existência, que o silêncio era a única dignidade que os senhores não podiam roubar completamente. Nascida no engenho São Gonçalo, nas terras de Pernambuco que agora pertenciam à Companhia das Índias Ocidentais, Zumba jamais conhecera a África que sua mãe invocava em cantos noturnos antes de morrer de exaustão nos canaviais. Seu nome verdadeiro, aquele que sua mãe sussurrara em seu ouvido ainda bebê, ela guardava como um segredo sagrado. Zumba era o nome que os senhores lhe deram, derivado de um termo que significava dança em uma língua que eles mal compreendiam, uma zombaria de sua cultura que ela transformará em escudo. O engenho São Gonçalo era uma máquina de moer carne humana disfarçada de empreendimento agrícola. 340 escravizados trabalhavam 18 horas por dia durante a safra, transformando cana em açúcar sob a supervisão brutal de 12 feitores holandeses e luso-brasileiros. O senhor do engenho, Cornelis van Outen, raramente aparecia. Vivia no Recife, desfrutando dos lucros enquanto seus administradores extraíam até a última gota de suor e sangue da propriedade. Zumba trabalhava na Casa Grande desde os 15 anos, depois que uma das filhas de Van Outen notara sua habilidade com ervas medicinais. Fora promovida de cortadora de cana auxiliar da cozinha, uma posição que os outros escravizados consideravam privilegiada. Mas Zumba sabia a verdade, estava mais perto do veneno, mais perto das conversas descuidadas dos senhores embriagados, mais perto das armas que ficavam penduradas no escritório. E mais perto da humilhação sistemática que as mulheres da casa sofriam nas mãos dos visitantes e dos próprios donos. 3 meses antes, sua irmã mais nova, Dandara, de apenas 14 anos, fora violentada pelo próprio Van der Meer. Quando Zumba ousou protestar, levará 50 chibatadas e fora rebaixada novamente aos canaviais. Dandara enforcou-se uma semana depois, usando um pedaço de corda que roubara do estábulo. Seu corpo fora jogado em uma vala comum, sem cerimônia, sem nome, sem lágrimas permitidas. Era naquela vala que Zumba estava agora, ao cair da noite, depois que os feitores retornaram à Casa Grande. Suas costas latejavam, o sangue coagulado grudava na camisa de algodão grosseiro. Ela escavava a terra com as mãos nuas, procurando os restos de Dandara. Não encontrou nada além de ossos anônimos e farrapos de tecido. Mas encontrou algo mais, uma fúria tão pura, tão cristalina, que parecia queimar mais do que as feridas em suas costas. Ao seu lado, agachado na escuridão, estava Tomás, um homem de 40 e poucos anos que fora ferreiro antes de ser escravizado em Angola. Seus braços ainda carregavam a força daqueles dias, e suas mãos sabiam trabalhar metal como poucos. Você sabe o que está pensando fazer? Ele sussurrou, sua voz grave mal ultrapassando o canto dos grilos. Você sabe que não há volta depois disso? Zumba ergueu os olhos para o céu sem estrelas, coberto por nuvens pesadas que prometiam chuva. Não há para onde voltar, Tomás. Nunca houve. Ela limpou a terra de suas mãos e se levantou, cada movimento uma agonia.
Quantos de nós já morreram aqui? Quantos ainda vão morrer se não fizermos nada? Tomás suspirou. Ele sabia a resposta. Todos sabiam. Nos últimos 5 anos de dominação holandesa, o engenho São Gonçalo aumentara a produção em 40%. Isso significava menos horas de descanso, mais açoites, mais mortes. Os holandeses, ao contrário do que prometiam suas pregações calvinistas sobre dignidade humana, revelaram-se tão cruéis quanto os portugueses, talvez até mais eficientes em sua brutalidade sistemática. Tem mais gente pensando como você, Tomás admitiu finalmente. João Grande, da Moenda. Maria das Dores, do Forno de Purgar. Até o velho Mateus, que sempre disse que resistência era suicídio. Depois do que fizeram com Dandara, depois do que fazem todos os dias. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Temos 27 homens e 14 mulheres prontos para agir. Mas precisamos de um plano. Não podemos simplesmente nos revoltar e esperar morrer como heróis. Isso não mudará nada. Zumba virou-se para ele, e mesmo na escuridão, Tomás pôde ver o brilho nos olhos dela. Não era o brilho de lágrimas, mas de algo mais perigoso, propósito. Eu não quero morrer como heroína, Tomás. Quero que eles morram com medo. Quero que cada feitor, cada senhor, cada homem que nos chicoteou ou nos violentou, saiba o que é ter medo de dormir à noite. Quero que eles paguem. Cada um deles. A chuva começou a cair, lavando o sangue de suas costas e a terra de suas mãos. Ali, naquela vala onde os escravizados eram descartados como lixo, Zumba e Tomás começaram a traçar o plano que transformaria o engenho São Gonçalo em um símbolo de terror para os senhores e de esperança impossível para os oprimidos. Eles tinham 3 vantagens: conhecimento do terreno, acesso às ferramentas da casa grande e cozinha, e algo que os senhores jamais imaginavam que escravizados possuíssem: paciência estratégica. Zumba passará anos observando, aprendendo, memorizando cada rotina, cada fraqueza, cada momento de vulnerabilidade. Sabia quando os feitores trocavam de turno, quando bebiam até a inconsciência, quando baixavam a guarda. Começamos em 2 semanas, ela disse, sua voz firme apesar do corpo trêmulo. Na noite da lua nova, quando a escuridão for nossa aliada. Não atacaremos de frente. Atacaremos como fantasmas, como a febre que mata sem avisar. E quando o sol nascer, eles saberão que algo mudou para sempre. A teia se tece. As 2 semanas que se seguiram foram uma dança macabra de preparação silenciosa. Zumba retornou ao trabalho nos canaviais sem reclamar dos açoites anteriores, um ato de submissão que agradou Vandermeer e reduziu sua vigilância sobre ela. Cada gesto de obediência era calculado, cada curvatura de cabeça uma mentira tática. Ela aprenderá com sua mãe que a sobrevivência dos fracos exigia a arte da dissimulação, e agora essa arte se transformaria em arma. Tomás trabalhava na forja improvisada onde se consertavam ferramentas quebradas. Os senhores jamais imaginaram que, ao permitir que um escravo mantivesse suas habilidades de ferreiro, estavam armando sua própria destruição. Nas horas mortas da noite, quando apenas os guardas noturnos, 2 homens preguiçosos que frequentemente dormiam embriagados, faziam ronda, Tomás afiava facas de cortar cana até que se tornassem lâminas capazes de penetrar osso. Transformava ganchos de moenda em lanças improvisadas, martelava pregos em bastões de madeira para criar clavas brutais. Maria das Dores, mulher de 50 anos que trabalhava nas fornalhas onde se purificava o açúcar, tinha acesso ao arsênico usado para clarear o produto final. Pequenas quantidades desapareciam a cada dia, escondidas em trapos amarrados à cintura sob suas saias. Não era suficiente para envenenar a comida de todos os feitores de uma vez, isso seria detectado imediatamente, mas era suficiente para adoecer seletivamente, para criar fraqueza, para preparar o terreno. João Grande, um homem que justificava o nome com seus 2 metros de altura e ombros largos como vigas, controlava a moenda.
Ele sabia exatamente quando e como sabotar o mecanismo para criar o caos no momento certo. Uma roda quebrada significaria feitores concentrados no reparo, dividindo sua atenção, criando aberturas. O engenho São Gonçalo operava com precisão militar sob o comando de Willem Jansen, o administrador principal, um holandês de 40 anos que servirá como sargento nas guerras contra a Espanha antes de buscar fortuna no Brasil. Jansen era diferente dos outros, meticuloso, observador, desconfiado. Dormia com 2 pistolas carregadas ao lado da cama e mantinha os feitores em rotação constante para evitar que se familiarizassem demais com os escravizados. Era ele o maior obstáculo. Zumba estudou o Jansen obsessivamente. Notou que ele fazia ronda pessoalmente todas as noites às 2 da madrugada, verificando as senzalas, a casa grande, os armazéns. Notou que ele nunca bebia, nunca baixava a guarda completamente. Mas também notou sua única fraqueza, uma amante entre as escravizadas, uma mulher chamada Teresa que ele visitava secretamente em uma cabana isolada próxima ao rio, longe dos olhos dos outros senhores. Teresa não fazia parte da conspiração. Zumba sabia que seria perigoso demais incluí-la, Jansen poderia ter incutido nela alguma lealdade distorcida, ou ela poderia quebrá-los inadvertidamente. Mas Teresa não precisava saber. Ela seria simplesmente a isca involuntária. Os conspiradores se reuniam em locais diferentes a cada noite, nunca mais que 5 de cada vez, sempre sob pretextos plausíveis, buscar água, usar a latrina comum, cuidar de um doente. Zumba estabeleceu sinais, um lenço amarrado no pulso significava reunião à meia-noite, uma pedra branca colocada próxima ao portão da senzala significava perigo, abortar. Ela dividiu os 41 rebeldes em grupos de 3 a 5 pessoas, cada grupo com uma tarefa específica. O primeiro grupo, liderado por Tomás, seria o Vaso, armados com as lâminas improvisadas, atacariam os feitores em seus aposentos. O segundo grupo, liderado por João Grande, seria o Punho, usariam força bruta para subjugar os guardas e tomar controle dos armazéns de armas e pólvora. O terceiro grupo, liderado por Maria das Dores, seria o Veneno, garantiriam que os feitores que sobrevivessem ao ataque inicial estivessem fracos demais para organizar defesa efetiva. O quarto grupo, liderado por uma mulher jovem chamada Luzia, seria o Fogo, preparariam tochas e óleo para incendiar estruturas estratégicas se necessário. Zumba seria o Folho, coordenaria tudo, ajustaria o plano em tempo real, e lidaria pessoalmente com Jansen. Durante aquelas 2 semanas, Maria das Dores começou a administrar doses minúsculas de arsênico na comida de 5 dos 12 feitores, nunca o suficiente para matar, mas o bastante para causar diarreia, fraqueza, náusea. Os homens atribuíram os sintomas ao calor, à comida mal conservada, a uma febre que circulava. Vandermeer, que recebia as doses mais concentradas, perdeu 4 quilos e desenvolveu uma palidez doentia que o deixava no quarto frequentemente. João Grande começou a afrouxar sutilmente os parafusos de uma das rodas da moenda. Não o suficiente para causar colapso imediato, mas para garantir que, sob pressão adicional no momento certo, a estrutura cederia. Tomás terminou de afiar 23 lâminas e escondeu-as em locais estratégicos, sob tábuas soltas nas senzalas, enterradas próximo à latrina, embrulhadas em trapos oleosos no telhado de palha do armazém. Zumba roubou da Casa Grande 3 itens cruciais, uma pistola holandesa de pederneira que um visitante embriagado deixará sobre uma mesa, 2 chaves mestras que abriam os portões das senzalas e os armazéns, e um mapa parcial da propriedade que estava no escritório de Jansen. Na 13ª noite, um evento quase destruiu tudo. Um dos conspiradores, um homem jovem chamado Pedro, nervoso e impulsivo, foi pego por um feitor sussurrando com outro escravo próximo à forja. O feitor, desconfiado, começou a interrogá-lo violentamente. Pedro resistiu, calou-se sob tortura, mas Zumba sabia que era questão de tempo até que quebrassem sua vontade ou decidissem executá-lo como exemplo. Ela tomou a decisão mais fria de sua vida. Naquela mesma noite, misturou uma dose letal de veneno emprestada de Maria das Dores na água que levou a Pedro, que estava amarrado em um tronco de castigo próximo à Casa Grande. Beba, ela sussurrou. Você não pode quebrar se não estiver aqui para quebrar. Pedro entendeu.
Bebeu. 3 horas depois, estava morto, oficialmente de febre súbita. Os feitores o descartaram e esqueceram o incidente. A noite da lua nova finalmente chegou. Era 17 de agosto de 1645, uma data que seria esquecida pelos registros oficiais, mas lembrada em cantos sussurrados por gerações. O céu estava coberto de nuvens espessas, sem lua nem estrelas. A escuridão era absoluta. Às 11 da noite, Zumba amarrou o lenço amarelo no pulso e caminhou lentamente pela senzala, tocando discretamente o ombro de cada líder de grupo. Tomás sentiu o toque. 5 minutos depois, estava de pé, coração acelerado mas mãos firmes. João Grande apertou os punhos, sentindo a força que precisaria usar. Maria das Dores fez uma prece silenciosa a deuses que talvez não estivessem ouvindo. Luzia verificou o pederneira que roubara da cozinha semanas antes. À meia-noite, Jansen fez sua primeira ronda de rotina. Tudo parecia normal, escravizados dormindo nas senzalas superlotadas, guardas em seus postos, o cheiro de melaço pairando no ar úmido. Ele não notou que os guardas estavam bebendo rum envenenado que Maria das Dores plantara estrategicamente. Não notou que Zumba observava de uma fresta na parede da senzala, contando os minutos até que ele partisse para sua visita secreta a Teresa. 1h30 da madrugada. Jansen saiu da casa grande, como fazia 3 vezes por semana, caminhando discretamente em direção à cabana próxima ao rio. Zumbo seguiu como uma sombra, a pistola roubada escondida sob sua saia, o coração batendo em um ritmo que não era medo, mas sim antecipação pura. O ataque começaria em exatamente 30 minutos. A lâmina desperta. O caminho até a cabana de Teresa serpenteava por entre palmeiras e vegetação rasteira que crescia próxima ao rio Capibaribe. Jansen caminhava com a confiança de um homem que acreditava controlar cada aspecto de seu domínio. Carregava apenas uma faca no cinto, afinal, quem ousaria atacar o administrador principal de um engenho holandês em pleno território controlado pela companhia? Zumba mantinha-se 20 passos atrás, descalça, movendo-se com o silêncio que anos trabalhando sob ameaça constante ensinavam. A pistola pesava contra seu ventre, escondida sob camadas de tecido. Ela não era idiota o suficiente para confiar apenas no elemento surpresa. Se errasse o tiro, precisava de um plano alternativo. Por isso, Tomás e 2 outros homens já estavam posicionados próximos à cabana, escondidos na escuridão, aguardando seu sinal. Jansen bateu na porta da cabana, 3 batidas curtas, uma pausa, 2 batidas longas. Um código ridiculamente simples que ele julgava secreto. Teresa abriu, uma mulher de cerca de 30 anos cujo rosto bonito era marcado pelo olhar vazio de quem aprenderá a se dissociar da própria existência durante os atos que sobrevivia. Ela não amava Jansen, como poderia? Mas aceitava suas visitas porque a alternativa era possivelmente algo pior. Jansen entrou. A porta se fechou. Zumba contou até 50, garantindo que ele estaria suficientemente distraído. Então se aproximou silenciosamente e fez um assobio baixo, sinal para Tomás. 3 figuras emergiram da escuridão. Tomás segurava uma lâmina afiada que brilhava tenuamente sob a luz fraca que vazava da janela da cabana. Os outros 2, homens fortes chamados Benedito e Severino, empunhavam clavas improvisadas com pregos. Zumba não bateu na porta. Em vez disso, simplesmente a abriu. Teresa nunca trancava, pois Jansen não permitia que o fizesse. A cena dentro era exatamente o que ela esperava: Jansen de costas, sem camisa, Teresa sentada na cama com expressão resignada. O que aconteceu nos próximos 5 segundos seria debatido em sussurros por anos. Jansen virou-se ao ouvir a porta abrir, sua mão movendo-se instintivamente em direção à faca no cinto que ele depositara sobre uma cadeira a 2 metros de distância. Mas Zumba foi mais rápida. A pistola emergiu de sob sua saia, e ela apertou o gatilho. O disparo foi ensurdecedor no espaço confinado. A bola de chumbo atingiu Jansen no ombro direito, girando-o e fazendo-o cair de joelhos. Ele gritou, um grito de dor e surpresa mais que de medo. Tomás entrou imediatamente após o disparo, seguido pelos outros 2.
Benedito desferiu um golpe com a clava na nuca de Jansen, silenciando-o antes que pudesse gritar novamente. Teresa observava, paralisada, incapaz de processar o que estava testemunhando. Zumba aproximou-se dela, pegou seus ombros e olhou diretamente em seus olhos. Fique aqui. Não saia desta cabana até o amanhecer. Você não viu nada. Entendeu? Teresa assentiu mecanicamente. Jansen ainda estava consciente, sangrando no chão de terra batida da cabana, olhando para Zumba com uma mistura de incompreensão e raiva crescente. Você está morta, e ele conseguiu dizer através da dor. Todos vocês, mortos. Zumba ajoelhou-se ao lado dele, tão perto que podia sentir seu hálito. Não, Sr. Jansen. Nós é que já estávamos mortos. Você só não havia percebido ainda. Ela fez um gesto para Tomás, que usou uma tira de tecido para amordaçar o administrador, e corda para amarrar seus pulsos e tornozelos. O disparo da pistola ecoaria. Eles tinham talvez 10 minutos antes que alguém investigasse a origem do som, se é que alguém o fizera claramente através da distância e da vegetação densa. Zumba e seus 3 companheiros arrastaram Jansen para fora da cabana e o esconderam sob um arbusto denso. Ele ficaria ali, sangrando lentamente, incapacitado de alertar alguém, até que tudo terminasse. Agora o relógio corria contra eles. Zumba e Tomás correram de volta em direção ao engenho. O plano era simples em teoria: atacar os feitores simultaneamente em seus aposentos enquanto dormiam, antes que percebessem que algo estava errado. Benedito e Severino ficaram para garantir que Jansen não escapasse. Quando chegaram à área principal do engenho, o caos já havia começado de forma diferente da planejada. Um dos guardas noturnos, menos embriagado que o esperado, ouvirá o disparo distante e estava agitando os outros, acendendo tochas. Mas o rum envenenado finalmente fez seu trabalho. O homem deu 2 passos e desabou, vomitando violentamente. O segundo guarda, confuso, curvou-se para ajudá-lo. João Grande não desperdiçou a oportunidade. Emergiu das sombras com uma barra de ferro e acertou a cabeça do guarda em pé com força brutal. O crânio rachou com um som nauseante. O homem caiu morto instantaneamente. O guarda no chão, fraco e vomitando, mal teve tempo de levantar os olhos antes que Luzia o esfaqueasse no pescoço com uma lâmina de cortar cana afiada. O sangue jorrou, negro sob a luz das tochas. 2 mortos em menos de 1 minuto. O grupo de Tomás moveu-se rapidamente em direção aos aposentos dos feitores, uma estrutura de 2 andares anexa à casa grande onde 6 homens dormiam. Eles dividiram-se em duplas, cada uma responsável por um quarto. A primeira dupla, liderada pelo próprio Tomás, entrou no quarto de Vandermeer. O feitor de barba ruiva, enfraquecido por semanas de envenenamento gradual, dormia profundamente. Tomás não hesitou. Cobriu a boca de Vandermeer com uma mão e enfiou a lâmina diretamente no coração com a outra. Os olhos do holandês se arregalaram, fixaram-se em Tomás por um momento de reconhecimento horrorizado, e depois se apagaram. 3 mortos. No quarto ao lado, outro feitor, um português chamado Álvaro Gomes, estava acordado, aliviando-se em um pinico. Ele virou-se ao ouvir a porta abrir e teve tempo apenas de abrir a boca antes que 2 lâminas o atingissem simultaneamente, uma no estômago, outra na garganta. Ele caiu sobre o pinico, morrendo em uma poça de urina e sangue. 4 mortos. No terceiro quarto, um jovem feitor holandês chamado Pieter de Vries ouviu o barulho e gritou, alcançando uma espingarda que mantinha próxima à cama. Ele conseguiu dispará-la, o tiro atingindo um dos atacantes, um homem chamado Miguel, no peito. Miguel caiu, mortalmente ferido. Mas Pieter não teve tempo de recarregar. João Grande arrebentou a porta com seu peso e força, agarrou o feitor pelo pescoço e o ergueu como se fosse uma criança. Os pés de Pieter chutaram o ar enquanto João Grande apertava, até que algo estilou e o corpo ficou mole. 5 mortos, contando Miguel. O disparo de Pieter acordou toda a casa grande. Luzes se acenderam.
Vozes gritaram em holandês e português. O elemento surpresa estava perdido, mas o dano já estava feito, metade dos feitores estavam mortos ou morrendo, os guardas eliminados, e Jansen neutralizado longe do engenho. Zumba estava no centro do pátio, rodeada por seus companheiros, quando a porta principal da Casa Grande se abriu e 3 homens emergiram armados com espadas e pistolas. Um deles era Cornelis Van Outen, o próprio senhor do engenho, que estava visitando sua propriedade naquela noite por pura coincidência. Ao seu lado estavam 2 mercenários que ele trouxera do Recife, homens experientes em combate, não como os feitores. Van Outen apontou uma pistola diretamente para Zumba. No chão. Todos. Agora. Ou eu atiro nesta vadia primeiro. Zumba não se moveu. Olhou para ele com uma calma que beirava o sobrenatural. Atire, ela disse simplesmente. Van Outen, confuso pela falta de medo, hesitou por uma fração de segundo. Naquela fração, Maria das Dores, que se posicionara discretamente no telhado baixo do armazém com um arco improvisado, uma ferramenta que ela aprenderá a usar na juventude na África, soltou uma flecha. Não era uma flecha adequada, apenas uma vara afiada, mas voou verdadeira. Atingiu Van Outen no pescoço. O senhor do engenho deixou cair a pistola, agarrou a garganta, e cambaleou para trás. Os 2 mercenários, veteranos o suficiente para reconhecer quando uma situação estava perdida, correram de volta para dentro da Casa Grande e trancaram a porta. Van Outen caiu de joelhos, depois de rosto no chão de terra. 6 mortos. O engenho São Gonçalo estava em mãos rebeldes, mas a batalha real ainda estava apenas começando. A fornalha humana. O amanhecer revelou a extensão da carnificina. 6 feitores mortos, 2 guardas eliminados, o administrador Jansen gravemente ferido e aprisionado, e o Sr. Van Outen agonizando no pátio central, a flecha improvisada perfurara sua artéria carótida apenas parcialmente, condenando-o a uma morte lenta e consciente que levaria horas. Nenhum dos rebeldes fez esforço para apressar seu fim. Era importante que ele visse o que havia criado. Os 2 mercenários barricados na Casa Grande representavam um problema tático significativo. Eram homens treinados, bem armados, e tinham posição defensiva superior. Zumba calculou friamente que tentar invadir custaria vidas que não podia perder. Então decidiu esperar, deixando fome e sede fazerem o trabalho. Mas havia outro problema mais urgente: os 3 feitores sobreviventes e 4 capatazes luso-brasileiros haviam conseguido fugir durante o caos noturno. Eles estariam correndo em direção aos engenhos vizinhos ou ao Recife, distante cerca de 20 quilômetros. Tinham no máximo 8 horas de vantagem a pé. Quando chegassem, quando soasse o alarme, viriam soldados holandeses. Muitos soldados. Zumba reuniu os 40 rebeldes sobreviventes. Miguel morrera de seu ferimento de bala, e outros 2 haviam sofrido ferimentos graves durante os confrontos. Ela permaneceu em pé sobre uma plataforma de madeira onde normalmente se pregavam avisos, sua voz carregando autoridade que vinha não de posição, mas de convicção absoluta. Nós conquistamos uma vitória impossível, ela começou. Mas é apenas o começo. Os que fugiram trarão soldados. Talvez venham hoje à noite, talvez amanhã. Quando vierem, seremos massacrados se lutarmos de frente. Silêncio. Todos sabiam que ela estava certa. A Companhia das Índias Ocidentais não toleraria uma revolta de escravizados, especialmente uma tão violenta. A resposta seria desproporcional, brutal, exemplar. Então não lutaremos de frente, Vumba continuou. Vocês viram o que fizemos na escuridão, com surpresa, com inteligência. Faremos o mesmo quando eles vierem. Este engenho será nossa fortaleza e nosso túmulo. Cada um deles que entrar aqui pagará com sangue. Tomás deu um passo à frente. E os outros escravizados? Os que não participaram da revolta. Havia ainda cerca de 300 homens, mulheres e crianças nas senzalas, apavorados, incertos sobre o que significava o que havia acontecido. Oferecemos-lhes escolha, Vumba disse. Quem quiser fugir,
fugir agora, em direção aos quilombos no interior. Quem quiser ficar e lutar, fica. Mas que fique sabendo, não há perdão esperando nenhum de nós. Os holandeses não distinguirão entre quem matou e quem apenas assistiu. Durante as horas seguintes, cerca de 150 escravizados partiram, levando o que podiam carregar, dirigindo-se em pequenos grupos em todas as direções. Alguns choram, outros simplesmente caminhavam em silêncio, entorpecidos. Zumba não os culpou. Sobrevivência vinha em muitas formas. Os 150 que ficaram eram em sua maioria homens jovens e algumas mulheres, todos sabendo que haviam cruzado um rio sem ponte de volta. Entre eles, Zumba identificou os mais fortes e habilidosos, 20 homens que podiam lutar efetivamente, 15 que podiam manusear ferramentas como armas, e o restante que podia servir como apoio, preparando armadilhas e defesas. Tomás assumiu a transformação do engenho em campo de batalha. Os canaviais circundantes tornaram-se um labirinto mortal, ele e seus homens afiaram milhares de comos de bambu e os enterraram em ângulo ao longo dos caminhos de acesso, criando estacas ocultas na vegetação alta. Valas rasas foram cavadas e cobertas com palha, criando armadilhas para quebrar tornozelos de cavalo e homem. As pontes improvisadas sobre os riachos que cortavam a propriedade foram parcialmente cerradas, prontas para colapsar sob o peso de homens armados. João Grande liderou a fortificação da Casa Grande após os mercenários, desesperados por água, tentaram uma fuga pela janela dos fundos e foram rapidamente subjugados. Agora os rebeldes controlavam todo o arsenal, 16 mosquetes, 8 pistolas, barris de pólvora, chumbo para munição, e espadas suficientes para armar os combatentes mais experientes. Mas munição era limitada, cada tiro precisaria contar. Maria das Dores estabeleceu a cozinha como centro de produção de armas químicas rudimentares. Usando soda cáustica da produção de sabão, ácido usado no processamento de açúcar, e pimenta macerada, ela criou potes de cerâmica cheios de substâncias que queimavam pele e olhos. Não eram mortais por si só, mas causariam agonia e pânico. Luzia organizou a produção de tochas e preparou barris de óleo de mamona e melaço nos pontos estratégicos, líquidos inflamáveis que poderiam transformar seções inteiras do engenho em inferno se necessário. A própria moenda, com seus mecanismos de madeira embebidos em gordura e restos de cana, era um gigante adormecido esperando apenas uma faísca. Van Outen finalmente morreu ao meio-dia, após 7 horas de agonia. Suas últimas palavras foram uma promessa rouca: vocês, todos, pendurados, estripados e vivos. Zumba estava presente quando ele expirou. Não sentiu satisfação, apenas um vazio frio onde deveria haver algo humano. Jansen foi trazido de sua prisão improvisada próxima ao rio. O ferimento de bala em seu ombro havia infeccionado, e ele estava febril, delirante. Zumba precisava de informação: quantos soldados a companhia mantinha no Recife? Qual seria o protocolo de resposta a uma revolta? Quanto tempo tinham? Sob tortura, não diferente daquela que ele próprio aplicara inúmeras vezes, Jansen quebrou. Falou de uma guarnição de 200 soldados no Recife, mas apenas 80 estavam disponíveis para ação imediata, o resto estava em campanhas contra resistências luso-brasileiras no interior. O protocolo exigia que capturasse rebeldes vivos para execução pública exemplar. Eles teriam um dia, talvez 2, antes que a força de resposta chegasse. Eles vão queimar tudo, Jansen sussurrou através de lábios rachados. Vão matar todos vocês, e depois vão queimar este engenho até as fundações. É o que fazemos. É o que sempre fazemos. Então que queimem, Zumba respondeu. Mas pagarão caro pelo fósforo. Ela ordenou que Jansen fosse preso no centro do pátio, amarrado a um poste, visível de todas as direções. Seria a primeira coisa que os soldados holandeses veriam ao chegar, um dos seus, quebrado, humilhado, um aviso do que aguardava. A tarde passou em preparação febril. As crianças que permaneceram, cerca de 20, foram enviadas para uma caverna natural próxima ao rio, escondida por vegetação densa, com provisões para 3 dias e instruções para fugir em direção sul se ninguém viesse buscá-las. Não era ideal,
mas era melhor que deixá-las no campo de batalha que o engenho se tornaria. Ao entardecer, um mensageiro inesperado chegou, um escravizado de um engenho vizinho, correndo desesperado, quase morto de exaustão. Ele trazia notícias: os feitores que escaparam haviam alcançado o engenho Boa Vista, a 10 quilômetros de distância. De lá enviaram um cavaleiro ao Recife. A resposta militar estava sendo organizada naquele momento. Estimativa: 80 soldados holandeses, 20 mercenários luso-brasileiros e 40 milicianos locais, totalizando 140 homens. Chegariam na manhã seguinte. O mensageiro também trouxe algo mais: esperança impossível. Nos 3 engenhos próximos, rumores da revolta haviam inflamado os escravizados. Pequenos atos de sabotagem estavam começando, ferramentas desaparecendo, animais sendo libertados, pequenos incêndios. Não era uma revolta coordenada, mas era caos suficiente para dividir a atenção das autoridades. Zumba agradeceu ao mensageiro e ofereceu-lhe a chance de partir ou ficar. Ele escolheu ficar. Minha filha morreu açoitada no Boa Vista 3 meses atrás, ele disse simplesmente. Não tenho mais nada a perder. A noite caiu sobre o engenho São Gonçalo pela última vez em sua existência como operação funcional. Zumba caminhou pelas defesas que haviam construído, verificando cada armadilha, cada posição. Ela sabia que 140 soldados treinados contra 51 rebeldes, a maioria sem experiência militar, era uma matemática que terminava em massacre. Mas matemática não contabilizava desespero. Não contabilizava fúria acumulada ao longo de gerações. Não contabilizava o fato de que, para os opressores, aquilo era uma operação de controle, para os oprimidos, era uma última declaração de humanidade antes da extinção. Tomás encontrou Zumba próximo à moenda, onde ela olhava as estrelas pela primeira vez em sua vida sem o peso do dia seguinte nos canaviais. Você acha que vale a pena? Ele perguntou. Morrer aqui, assim? Zumba pensou na pergunta por um longo momento. Já estávamos mortos, Tomás. Apenas ainda respirávamos. Pelo menos agora, quando pararmos de respirar, será em nossos próprios termos. E talvez, apenas talvez, alguns de nós sobrevivam para contar o que fizemos. Ela estava errada e certa ao mesmo tempo. Nenhum deles sobreviveria ao que viria. Mas a história, distorcida, transformada em lenda sussurrada, despida de detalhes mas preservada em essência, sobreviveria. À meia-noite, sentinelas postadas no caminho principal avistaram luzes distantes. Não era a força principal, ainda era muito cedo. Eram batedores, 5 homens a cavalo, avançando para avaliar a situação. Zumba ordenou silêncio absoluto. As tochas no engenho foram apagadas. A propriedade inteira mergulhou em escuridão. Os batedores aproximaram-se cautelosamente, percebendo rapidamente que algo estava profundamente errado. Onde deveriam estar guardas alertas e trabalho noturno na moenda, havia apenas silêncio sepulcral. Eles desmontaram a 50 metros do portão principal, amarraram os cavalos, e avançaram a pé com pistolas em punho. Foram os primeiros a descobrir as estacas de bambu. Um deles pisou em falso na escuridão e empalou o pé direito. Seu grito rasgou a noite. Imediatamente, os outros 4 viraram-se em direção ao som, abandonando formação defensiva por puro instinto humano de ajudar o companheiro ferido. Foi seu último erro. 10 rebeldes surgiram das sombras ao redor, armados com as clavas cravejadas de pregos e lâminas afiadas. A luta foi breve, brutal e desigual em favor dos atacantes. 5 batedores mortos em menos de 2 minutos. 12 mortos no total desde o início. Mas agora a força principal saberia que os rebeldes não apenas controlavam o engenho, estavam organizados, armados, e dispostos a matar sem hesitação. A resposta seria proporcionalmente mais violenta. Zumba olhou para os corpos dos batedores sendo arrastados para fora do caminho, suas armas e munição confiscadas. Em seu peito, algo que não era esperança nem desespero, mas uma aceitação cristalina de que o próximo amanhecer seria o último que a maioria deles veria. Que venham,
ela disse para ninguém em particular. Que venham e descubram que matar pessoas acorrentadas é fácil. Matar pessoas livres é diferente.